Olá, tudo bem, meninas? Bom, hoje o vídeo é direcionado para vocês. Eu vou falar sobre cúrcuma, só que voltado para vocês, mulheres. Então a gente vai falar da cúrcuma, mas como um remédio para saúde feminina, tá? Então o açafrão da terra, também conhecido como cúrcuma, é uma planta medicinal milenar, muito utilizada, muito recomendada dentro da Ayurveda há milhares de anos, tá? E poucas plantas medicinais, elas possuem um espectro tão amplo de propriedades e uso medicinais quanto a cúrcuma, tá? Ela é muito conhecida por sua ação anti-inflamatória, então as pessoas que conhecem a cúrcuma sempre associam a cúrcuma com ação anti-inflamatória. Elas não estão erradas, mas você se engana se você acha que a cúrcuma só é uma plantinha anti-inflamatória. Na verdade, ela pode fazer muito mais pela sua saúde, tá? Então, a cúrcuma, ela pode ser um excelente remédio para a saúde da mulher. Então, tradicionalmente, a cúrcuma, ela tem sido muito utilizada. Ó, meu gato aqui, gente. Ó, meu gato. Ele fica deitado em cima de mim, mas quando ele cansa de mim, né, ele pega e sai. Mas, enfim. Então a cúrcuma, ela tem sido muito utilizada para tratar questões digestivas, distúrbios de digestão. É muito indicada também em casos de dores articulares como artrite reumatoide, doença hepática, infecção do trato urinário. Mas ela também tem um efeito que talvez você nunca tenha ouvido falar. Ela ajuda e dá suporte para nossa menstruação. Então, ela ajuda a regular a nossa menstruação, tá? Então, existem muitos estudos sobre a curcumina, que é um composto, né? Uma substância presente ali na cúrcuma. E muitos estudos demonstraram seus efeitos benéficos, tá? Devido às suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, anticancerígenas, que são contra a artrite, que combate a artrite, efeitos anti-asmáticos, antimicrobianos, antivirais e antifúngicos. Então, muitos estudos acabam voltando o olhar do uso dessa curcumina, dessa cúrcuma, na saúde da mulher, devido a diversas propriedades interessantes que a cúrcuma ela tem para nossa saúde, tá? Então, como o estresse oxidativo e a inflamação estão envolvidos na maioria das doenças crônicas, então a suplementação de curcumina ela pode oferecer sim muitos benefícios para a saúde. E apesar de todos esses benefícios maravilhosos da curcumina, ela possui uma baixa biodisponibilidade no nosso corpo, ou seja, o nosso corpo ele consegue absorver muito pouco da curcumina, tem um rápido metabolismo e rapidamente ela já é eliminada do corpo. Então tem muitos estudos que mostram que a coadministração da curcumina com a piperina aumenta a biodisponibilidade da curcumina em até 2000%. Ou seja, traduzindo essa frase doida que eu falei, o que eu quero dizer? Que existem muitos estudos, tá? Que avaliam que você tomar a cúrcuma, você ingerir a cúrcuma junto com a pimenta preta, tá? Vai favorecer que o seu corpo absorva muito melhor e de uma maneira muito mais fácil a curcumina. A piperina é um composto presente na pimenta preta, então essa piperina é a responsável por facilitar o seu corpo de absorver a curcumina presente na cúrcuma. Ou seja, uma dica, se você for consumir a cúrcuma pensando no efeito terapêutico, consuma junto a pimenta preta. Tá certo? Porque isso vai aumentar em 2000% a absorção da curcumina pelo seu corpo. Muito bem, então apesar de estudos de revisão sobre os potenciais terapêuticos da curcumina em distúrbios reprodutivos femininos ainda serem relativamente escassos, tem sim estudos que mostram os potenciais benéficos aí da curcumina como um excelente remédio para a saúde da mulher. Bom, então existem algumas pesquisas da curcumina, dos efeitos da curcumina na síndrome do ovário policístico, tá? A síndrome do ovário policístico é uma doença complexa que envolve distúrbios endócrinos, metabólicos, reprodutivos e afeta cerca de 6 a 20% das mulheres na fase reprodutiva. Muitos remédios fitoterápicos já foram avaliados, estudados em mulheres com síndrome do ovário policístico e até testes, né, estudos em animais induzidos pela SOP, pela síndrome do ovário policístico. E a curcumina ela foi estudada por seu potencial no tratamento da SOP e estudos mostram diferentes graus de benefícios da curcumina
mas nenhum efeito adverso, né, ainda bem, foi encontrado nesses estudos, ou seja, a cúrcuma ela se mostrou segura para usar, tá? Para ser utilizada. E quais foram os efeitos positivos que alguns estudos eles encontraram, tá? Os efeitos positivos da curcumina na SOP, na síndrome do ovário policístico. Então, a curcumina, ela conseguiu reduzir significativamente o peso e o IMC dessas mulheres e aumentou significativamente os níveis de HDL. Então, uma das principais características da SOP é o que? É o nível elevado de andrógenos e a curcumina ela demonstrou que consegue reduzir esse nível de andrógenos em alguns estudos. Já a resistência à insulina é algo extremamente comum em mulheres que têm a SOP, e quase metade das mulheres com SOP, elas possuem essa resistência à insulina, tá? O que vai causar o quê? O aumento do nível de insulina no corpo dessas mulheres. Então, o uso da curcumina para esse efeito, né, para diminuir a resistência à insulina, ele se mostrou um pouco controverso. Então, tem estudos que mostram que teve melhora sim, tá? Então, que a curcumina teve efeitos positivos aí no nível de insulina e resistência à insulina em mulheres com SOP. E um estudo comprovou o benefício da curcumina quando foi comparado com placebo, mas outros estudos não observaram essa atuação aí na resistência à insulina. Aí você pode estar pensando, tá, mas e aí? É inconclusivo, né? Então, é difícil esses estudos, né? Que tem como objetivo avaliar o efeito de determinada planta, de determinada substância em uma determinada situação de saúde, né, desequilíbrio. Por quê? Porque existem muitas variáveis, então vai depender da dose que esse pesquisador utilizou, o tempo que foi utilizado essa cúrcuma, a forma de administração, e depende de outras coisas, de critérios de inclusão. Então, como que era a saúde dessa mulher, como que era a rotina dessa mulher, porque a gente sabe que tudo isso vai influenciar, né? Então, assim, existem muitas variáveis, por isso que os estudos, eles acabam tendo alguns resultados diferentes, da forma que foi feita essa intervenção mesmo, tá bom? Muito bem. Então, aqui no YouTube, eu tenho um vídeo falando só de síndrome do ovário policístico e Ayurveda, tá? Nos resumos daquele livro, né, voltado para a saúde da mulher, coisas que nunca te contaram sobre o seu ciclo menstrual, também tem bastante informação da síndrome do ovário policístico. Inclusive, a autora desse livro, que eu sempre falo que você, mulher, tem que ter esse livro, tem que ler esse livro, ela não é terapeuta ayurvédica, ela é médica, ginecologista, tudo mais, e ela fala no livro dela que a cúrcuma é excelente para alguns distúrbios femininos, como a endometriose e a síndrome do ovário policístico. Então, ela coloca a cúrcuma como um fitoterápico que pode sim ajudar e muito nesses casos, tá? Então, para vocês verem que não é uma plantinha usada e recomendada apenas no Ayurveda, não, tá bom? Muito bem, então aqui no canal do YouTube vocês podem encontrar esse vídeo sobre síndrome do ovário policístico. Lá no blog também vocês vão encontrar um texto sobre isso, tá certo? Bom, a obesidade é um fator de risco muito grande, muito importante aí para o desenvolvimento da SOP, e estima-se que até aí de 38 a 88% das mulheres com SOP elas possuem sobrepeso ou até mesmo obesidade, tá? E acredita-se aí que uma perda de peso de 5 a 10% já é capaz de conseguir trazer melhorias clinicamente significativas nas características, nos sintomas aí da SOP. Ou seja, mulheres que conseguem perder de 5 a 10% do peso do corpo já conseguem observar aí um alívio muito importante dos sintomas da síndrome do ovário policístico. E assim como os resultados sobre a influência da curcumina na resistência à insulina são contraditórios, os resultados do efeito da curcumina sobre o peso, né, na perda de peso dessas mulheres também diferem. Então, tem estudo que mostra que a curcumina foi capaz de levar a uma perda de peso, já outros estudos não observaram diferença. Lógico que, como eu falei, existem muitas variáveis por trás, como dose recomendada, tempo de uso, forma de administração e outras questões também, né? A SOP ela é a principal causa de infertilidade anovulatória e a curcumina ela tem o potencial de melhorar a função ovariana nessas pacientes com síndrome do ovário policístico, conforme foi demonstrado em estudos com animais.
Então, muitas discrepâncias permanecem sobre o efeito da curcumina na SOP, especialmente em ensaios clínicos, mas estudos em animais e humanos, eles fornecem uma excelente base aí para os potenciais benéficos, né, para os potenciais efeitos positivos aí da curcumina como um tratamento complementar da síndrome do ovário policístico. Bom, agora a gente vai entrar no uso da cúrcuma aí, na indicação da cúrcuma para endometriose, que essa autora também que eu falei para vocês desse livro, ela também fala da cúrcuma, dos efeitos da cúrcuma na endometriose, ela recomenda para as pacientes dela também, tá bom? Então, endometriose é um distúrbio ginecológico crônico, no qual a implantação de células endometriais fora da cavidade uterina, infelizmente é muito comum em mulheres na idade reprodutiva e é muito associada à infertilidade, dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, desmenorreia, que é a cólica menstrual, e até a dor pélvica crônica. Então, até o momento, quase todas as opções de tratamento para endometriose, elas suprimem a a função endometrial e não são curativas, elas são paliativas, tá? E aqui eu achei um estudo de revisão que analisava tanto estudos realizados em animais quanto estudos realizados em mulheres. E essa revisão, todos os estudos utilizados nessa revisão falam que a cúrcuma, ela teve diferentes graus de vantagem, né, de ser utilizada aí durante o tratamento, em termos de potencial terapêutico no tratamento da endometriose, tá? Além disso, os estudos relataram os efeitos positivos da curcumina no endométrio, particularmente aqueles exercidos por mecanismos anti-inflamatórios, antiproliferativos, antigiogênicos e pró-apoptóticos. Ou seja, o que é anti-angiogênico? Angiogênese é a formação de vasos novos, né? De vascularização ali, né? Então, eles estudaram o efeito aí anti-angiogênico, ou seja, da cúrcuma impedindo que houvesse uma proliferação ali de vasos sanguíneos nessas células endometriais que começam a crescer fora da cavidade uterina, tá bom? E pró-apoptóticos quer dizer o quê? Apoptose é morte celular, então que a cúrcuma favoreceu a morte, provavelmente a apoptose dessas células que estavam crescendo desenfreadamente fora do seu local original, digamos assim, tá bom? Bom, também tem aqui no YouTube um vídeo falando de endometriose e Ayurveda, vocês podem ir lá ver qual que é a visão da Ayurveda da endometriose, como que o Ayurveda encara, avalia, aborda, trata, tá? E lá no meu blog, no ayurvedana.com.br, tem um texto, tá, falando sobre a cúrcuma na saúde feminina, e lá eu dou toda a referência para vocês que eu usei para fazer esse vídeo, para fazer o texto, dos artigos científicos que eu usei como base das minhas pesquisas, então é bem bacaninha se você quiser se aprofundar aí, tá bom? Bom, outros remédios para a saúde da mulher. Então, assim, aqui a gente acabou focando, obviamente, na cúrcuma, mas é óbvio que existem outras ervas, outras plantinhas super especiais para tratar diversos desequilíbrios da saúde feminina. E dentro do Ayurveda, eu vou citar algumas aqui para vocês saberem que nem só de cúrcuma é feito um tratamento para a saúde feminina, tá? Depende de caso a caso, depende da avaliação, então dependendo do caso, pode ser que o terapeuta não te indique a cúrcuma, mas te indique outro tipo de planta, mas vai depender muito de paciente para paciente, de situação para situação, tá bom? Bom, o gengibre ele também é muito utilizado dentro do Ayurveda para tratar questões da saúde da mulher. Então, existem muitos estudos que mostram os efeitos benéficos em pacientes com cólica menstrual. A erva doce, ela também vai ser utilizada em casos de dismenorreia ou cólica menstrual e ajuda a promover a lactação, ou seja, a saída do leite materno. A aloe vera, ela vai promover a função ginecológica e tem efeitos muito positivos na menopausa em casos de cólica menstrual. A camomila também vai ser indicada em casos de cólica menstrual e ela tem função emenagoga, ou seja, ela ajuda a promover a menstruação. A capim-cidreira, ela também tem uma ação no caso de cólicas menstruais, e o shatavari é uma plantinha mega especial dentro da Ayurveda, muito utilizada, muito indicada em casos de desequilíbrios da saúde feminina, tá?
É uma plantinha que não é brasileira, é lá da Índia, tá? Ela alivia os sintomas de TPM, regula os ciclos menstruais, dá suporte para a ovulação saudável, reduz os sintomas de menopausa, alivia o estresse e melhora o humor. Bom, então aqui, gente, como a gente viu, a cúrcuma, ela é excelente, ela tem muitas funções para nossa saúde no geral, mas também para a saúde feminina, tá? Não é uma planta utilizada só no Ayurveda, é que nem eu falei para vocês, esse livro que eu trago, resuminho aqui para vocês, essa médica, ela fala muito da cúrcuma em casos da SOP, em casos da endometriose, tá? Não existe só a cúrcuma para dar suporte, existem outras plantas também, mas vai depender de caso a caso da avaliação do terapeuta, tá? Ela pode ser, então a cúrcuma ela pode ser uma aliada muito poderosa em diversos desequilíbrios de saúde feminina, mas é o que eu sempre falo. A erva sozinha, ela não faz milagre. Se ela fizesse milagre, ninguém mais ia fazer mais nada, só ia tomar chazinho, só ia comprar cápsula fitoterápica, mas não é assim que funciona, né? Eu falo assim que o melhor remédio para a saúde feminina é o quê? É a cúrcuma? Não. É a escolha que você faz todo dia, é a rotina que você leva todo dia. Então, esse é o melhor remédio para a sua saúde feminina. Mas existem outros remédios naturais que podem dar suporte. Então, quando você faz escolhas mais adequadas, mais saudáveis, você tem uma rotina mais saudável de uma forma geral, quando você associa o uso dessas plantas, aí sim você pode desfrutar de efeitos maravilhosos dessas plantas incríveis, principalmente da cúrcuma, tá? Então, não caia na ilusão que você tem alguma questão de saúde, que você vai vir numa consulta comigo, que eu vou te passar um fitoterápico e vai ser isso, porque não vai ser isso. A minha consulta, ela vai incluir um monte de orientação para você, da parte de alimentação, parte de rotina, parte de sono, parte de cuidado com a saúde mental, e pode ser que eu inclua a erva. Então é que eu falo, a erva, a fitoterapia, ela é a cerejinha em cima do bolo. Então tem um bolo inteirinho, né? Mas ela é uma cerejinha lá em cima, então ela é um detalhezinho que pode sim fazer diferença, mas ela sozinha não faz milagre, tá bom? Então eu espero que eu tenha gostado, que vocês tenham gostado, porque esse tema eu adoro falar de saúde feminina e eu adoro falar de cúrcuma, inclusive já falei de cúrcuma em outras situações lá no blog também. Já fiz um texto sobre cúrcuma com pimenta preta. Então, assim, espero que vocês tenham gostado bastante desse tema. Tenham trazido um pouco de reflexões, né? De abrir um pouco a mente, ver que a gente pode conseguir tratar a nossa saúde de uma forma um pouco mais natural, mas lembrando que o Ayurveda, ele é um tratamento complementar, ou seja, ele não deve substituir o seu tratamento médico convencional. Então, o que a sua ginecologista te orientou, você vai continuar fazendo, mas você pode associar o Ayurveda junto também, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo e um beijo! Até!